Olá, minhas amigas e meus amigos amantes das artes manuais. Eu sou Roberto Santos e estamos iniciando mais um podcast Rio Artes Manuais e entrevistas para levar para você muita novidade sobre o artesanato. E hoje nós estamos com uma personalidade, uma pessoa ilustre, apoiador do artesanato do Fluminense, que é o deputado estadual Fred Pacheco. E você vai conhecer um pouquinho da história do deputado e como ele entrou nesse mundo maravilhoso que é o mundo do artesanato. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Roberto. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar com você aqui, todo o seu público, os artesãos que eu admiro tanto, e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso. É nossa obrigação, deputado, trazer aqui as pessoas que realmente se estimulam a ajudar o artesanato e o senhor, desde o primeiro momento que nos chamou para nos conhecer, tem feito um progresso muito grande na questão da legislação do artesanato. O artesanato precisa de leis, o artesanato precisa regulamentar para que dê mais segurança para os artesãos. Sim. E hoje nós vamos mostrar para o nosso público um pouco desse trabalho que você vem desenvolvendo, mas nós queríamos saber como que um cantor, um vocalista, um advogado entra para a política. Qual é a ideia, deputado? Sabe, Roberto, eu quando eu senti meu coração assim voltado para a política, eu sempre pensei no legado que eu ia deixar. Né? Eu trabalhei muito tempo no setor privado, muitos anos, e eu não comecei na política assim minha vida profissional. Eu me formei em direito, depois eu fui para o setor privado, trabalhei em grandes empresas, Credicard, Citibank, Itaú, durante muito tempo na área de projetos, na área de gestão de pessoas. E a música sempre permeou esse processo, porque eu tenho a graça hoje de falar das coisas de Deus, né? Eu sou católico e tenho uma banda cristã também, então sou compositor. Então chegou um determinado momento da minha vida, Roberto, que eu pensava assim, puxa, eu preciso deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Eu quero poder dizer para minha filha, eu tenho uma filha, a Valentina, de 13 anos. Já faz arte, né? Ela faz muita arte, muita arte. E eu preciso colocar no coraçãozinho dela a possibilidade dela, quando eu não estiver mais aqui, alguém perguntar para ela, como foi seu pai? Né? O que seu pai fez? Eu não estou falando de herança, não estou falando de dinheiro. Legado. Estou falando de legado, né? Estou falando de algo que ela poder parar, pensar e dizer, olha, ele dedicou sua vida para transformar a vida das pessoas. E eu, durante muito tempo, na minha vida privada, eu percebi que eu conseguia fazer isso, mas era de maneira mais tímida, porque, como eu disse, nas empresas onde eu trabalhei, a gente se preocupa com o lucro, com o desempenho, aquela coisa da performance. Sim. E tal, mas no final da história você volta para sua casa, ali, a sua família, a sua vida, e de alguma forma eu fazia com a música esse desejo de transformar a vida das pessoas, mas aí eu estava falando do contexto da religião, sim, falar de uma mensagem positiva, falar de Deus para as pessoas. Sim. E eu faço isso através da canção. Só que em um determinado momento da minha história, eu recebi um convite do governador, Cláudio Castro, que chega para mim e diz assim, olha, Fred, eu preciso da tua ajuda, porque você tem muita experiência na área de projetos, para tocar uns projetos para mim, para me ajudar na Secretaria das Cidades. E eu aceitei o desafio. E eu comecei a perceber, Roberto, que no setor público, eu consegui ir além daquele ambiente do setor privado. Porque quando você consegue, por exemplo, eu trabalhei na Secretaria da Cidade e fui vice-presidente do DER, antes de ser deputado, bem antes de ser deputado. Quando eu via que eu tinha, através da gestão pública, a possibilidade de asfaltar uma rua, e através do asfaltamento de uma rua, mudar a realidade de uma família, que uma vez me disse assim, lá na cidade de Guaba Grande, que pelo fato de a gente estar colocando asfalto naquela rua, uma senhora me abordou falando, Fred, eu queria te agradecer porque a partir desse instante, desse dia que esse asfalto está aqui, eu vou conseguir colocar uma roupa no meu varal. Porque a gente não tem a noção, às vezes, do que o impacto que causa uma situação que de repente a gente está ali andando com o carro, não tem a dimensão do que faz colocar um asfalto na rua para aquela pessoa. Então eu comecei a perceber que no setor público eu podia ir além e mais transformar aquilo que eu chamo de evangelho vivo, né? Ou seja, aquilo que eu cantava, que continuo cantando, transformado, trazer para a realidade das pessoas, trazendo para a vida das pessoas. E aí eu
tive esse desafio de ser candidato a deputado estadual, continuando então um legado também que foi do meu irmão, Márcio Pacheco, que foi deputado durante 3 mandatos e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, e era um desafio para mim, né? Trazer a experiência do setor privado para uma dinâmica diferente que é o setor público, mas também muito desafiador, né? E aí eu me senti muito desafiado, foi uma campanha muito rápida, mas deu tudo certo, eu acabei sendo eleito, e para mim foi foi de fato uma injeção nova na minha vida pessoal, sabe? Eu poder de fato agir no setor público, aí no processo legislativo, mas também como fiscalizador do executivo. Como que eu posso agora fazer isso, né? Mudar a vida daqueles que hoje precisam e dependem e são absolutamente legítimo, né? Como que eu posso ser esse instrumento de fato de transformação de vida das pessoas? E aí eu vi a política, e hoje como deputado estadual, um caminho muito real, muito concreto de mudança de vida, nesse cenário onde a gente tem, nas bandeiras que eu tenho defendido. Assim, a gente tem uma percepção um pouco dessa importância quando a política recebe pessoas com experiência na área, no mercado. Sim. Porque você tem como entender melhor o direcionamento do recurso público para finalidade, com prazos, realmente com objetivos a serem realizados dentro de um período. Isso fez toda a diferença para mim. Tá? É quando eu fui para o DEA, por exemplo, eu fui vice-presidente do DEA, eu cuidava de um projeto chamado Asfalto Presente e cuidava de uma questão que envolvia todo um processo logístico. E assim, a experiência no setor privado foi fundamental para fazer uma gestão de qualidade, com otimização de custo, com feedback, de fato, aos gestores, aos contratos, ter um olhar crítico em relação aos contratos, às burocracias. Entender o governo como uma área de gestão, né? Sim, eu entendo o governo assim, Roberto. Eu entendo o governo como uma grande empresa. Exatamente. Né? Eu cheguei no processo legislativo, eu gosto muito do executivo também, mas quando eu cheguei no processo legislativo, o que mais me incomoda são as morosidades e que tiram a efetividade do Estado. O time até das coisas. Os times são diferentes. São diferentes. Mas, Fred, olha só, é muito bacana esse ingresso na política, porque você traz uma bagagem muito forte na questão de mercado e, como você falou, né, você enxerga o governo como se fosse uma estrutura de uma empresa, onde tem objetivos, tem metas, tem realizações e sempre levando inovações também para o público. Mas eu vou relatar aqui algumas emendas, alguns projetos de lei que você já, mesmo no seu primeiro mandato, né? Primeiro ano do primeiro mandato já está aí com uma quantidade de leis, que os projetos de leis, aí você vai poder falar deles especificamente, mas eu quero mostrar para o nosso pessoal. Projetos de lei para o setor do artesanato apresentados na Alerj. A 1510, que é áreas permanentes no metrô, em barcas, em modais públicos, né, do Estado, para divulgar o artesanato. Impulsionamento no artesanato fluminense em eventos. É muito importante. O Rio é uma cidade de eventos. Turística, né? Extremamente. Exato. Reconhecimento dos mestres e mestras artesãs. Recursos para artesanato do Rio de Janeiro. Reconhecimento dos artesãos e entidades de representação do artesanato. Ou seja, você realmente buscou uma necessidade do segmento, do setor, né? Está trabalhando para isso junto com os outros deputados, e que isso se transformando em lei, muda de patamar completamente a história do artesanato. Conta pra gente como é que aí esses projetos estão circulando e quando, porque a gente já fica, Fred, naquela ansiedade de, quando vai virar lei, né? Mas acho que você já deu o primeiro passo, que muitos passaram por lá e nunca deram. Eu sei. Assim, o que eu penso, né, disso tudo? Eu confesso, quando eu cheguei no Poder Legislativo, o trâmite do legislativo ele me incomoda um pouco. E eu falo isso lá dentro, todo mundo sabe disso, né? Porque eu gosto da celeridade do processo, né? Mas faz parte da questão e a gente está ali para, de fato, conseguir fazer com que a coisa caminhe da melhor forma e mais rápida possível. Por isso que a gente já saiu não podia esperar. A gente não podia esperar mais o segundo, terceiro, quarto ano de mandato. Tinha que ser logo no primeiro. Isso. E eu entendo o artesanato como um braço pulsante do Brasil.
Essa é a grande questão. É né? Na minha cabeça funciona assim. A gente fala muito do tripé, né? Da parte financeira, o trabalho, que estimula muito a população, as pessoas que utilizam como primeira forma de renda e também de maneira secundária. Quer dizer, muita gente tem como o seu complemento de renda. Então, muitas pessoas têm um outro trabalho, talvez um trabalho fixo, mas ali tem o artesanato como uma forma de complementar a renda, e isso é coisa do Brasil. Né? Isso está na raiz do brasileiro, na raiz do carioca. O carioca sabe fazer, é cada vez mais um país turístico como o Brasil. Ele se mostra a partir do artesanato, as pessoas andam pelas ruas buscando as nossas feirinhas, buscando os locais onde eles vão ver o Brasil e o Rio de Janeiro estampado, né? E isso se faz com a arte, com a mão. Né? Eu sou um artista da canção também. Né? Então, eu não tenho como não admirar alguém que coloca o seu conhecimento, né, a sua arte, de maneira prática e objetiva para fazer dinheiro, para fazer recurso, mas também para trabalhar o processo terapêutico. A gente sabe muitas vezes como isso ajuda tanto, e a questão do hobby. Então, esses 3 projetos de leis, o primeiro, que foi o 1510, quando a gente fala de viabilizar espaço turístico, é assim, imagina trem, barca, ônibus, quantidade de pessoas que passa ali. Né? Então, quando a gente trabalha, esse projeto de lei especificamente, quando você fala de uma nova concessão, traçar uma obrigatoriedade dessa concessão, de ter ali um ponto de escoamento de produção. Escoamento de produção, de ter lá o seu artesanato cadastrado, bonitinho, para que seja feito da melhor maneira possível. E aí o mundo inteiro tendo acesso no local de saída e de participação desses modais. E num ponto desse, você pode ter certeza que no mínimo 100 famílias estarão ali colocando seus trabalhos e gerando recursos para elas. Gerando recurso para elas e para o Rio de Janeiro. Isso que é importante. Né? O Rio de Janeiro cada vez mais sendo vitrine para o mundo. O outro, que é o impulsionamento de artesanato em eventos, é a mesma coisa. O Rio é um celeiro de eventos, de divulgação para o turismo, para a gastronomia. Em todos os lugares você pode ter o artesanato inserido, em qualquer tipo de evento. Não necessariamente um evento que seja só de artesanato. Você pode ter um evento vinculado para aeromodelismo. Rock in Rio da vida. Exatamente. Imagina a visibilidade que dá o Rock in Rio a um artesanato fluminense, exatamente. O estado inteiro colocando ali a sua força, a sua criatividade ali em qualquer tipo de evento. O artesanato, Fred, só para te dar uma informação, quando você fala de Rock in Rio, a gente está falando do maior evento de rock do mundo, né? Sim. E o artesanato tem a capacidade de tematizar. Sim, exato. Os artesãos têm essa criatividade de poder fazer uma feira dentro do Rock in Rio temática. Claro. Focada para música. Então, isso é tão incrível, porque quando a gente... quem não entra no universo do artesanato, imagina que o artesanato é aquele primário, e não é. Não. Assim, tem coisa muito rebuscada hoje. Eu tive a chance de estar na feira, na feira de Rio Artes Manuais, por exemplo. Uma das bandeiras que eu mais defendo hoje, eu sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Sim. Os trabalhos que foram feitos hoje com bonecos específicos, traçando a pessoa com deficiência, com os bonecos com cadeira de rodas, com muletas, utilizando para demonstrar inclusão de verdade, quer dizer, bonecos que podem ser inseridos nesse processo e os filhos, os pais podem usar aquele material para falar da deficiência, por exemplo, de maneira tão criativa. Então, isso foi uma coisa que eu não tinha visto ainda. Né? Não tinha, e eu vi de verdade, de maneira tão bonita ali na feira, na Rio Artes Manuais. E para poder complementar, a Rio Artes Manuais fez 15 anos esse ano, né? E há 15 edições a gente traz o grupo de pintores de bocas e pés, que são pessoas com deficientes e que estão ali, além de fazerem a sua experiência, para as pessoas verem como eles fazem a sua arte, mas também que eles possam comercializar e possam também ingressar nesse mercado, que é um mercado muito promissor. Então, assim, e já que você falou em Rio Artes Manuais, eu não posso deixar de dar um recado aqui para o pessoal, para vocês colocarem aí na sua agenda, de 24 a 28 de abril, no Centro de Exposições Expo Mag, a 16ª edição da Rio Artes Manuais, que vem com muita novidade, e em janeiro nós vamos fazer um grande lançamento. Vai ser feita uma live de 24 horas, o dia inteiro, para que você possa saber tudo o que vai acontecer. A Rio Artes Manuais agora vai ser a Feira da Economia Criativa.
E aí nós vamos trabalhar sobre moda, decoração, gastronomia, entretenimento cultural, em escola de empreendedorismo e muito mais. Mas sempre levando para você que frequenta a feira a possibilidade de você se capacitar em um segmento, em um setor que você possa produzir a sua renda. E que você, se você não faz artesanato ainda, é o melhor laboratório para você aprender a fazer uma arte. Tem arte para todo mundo. Então, a 16ª edição da Rio Artes Manuais acontece de 24 a 28 de abril no Centro de Convenções Expo Mag. Espero vocês lá. E com certeza o deputado vai estar lá conosco também. Com certeza. E nós teremos a honra de poder ver esses projetos já, todos eles praticamente já aí rodando aí, ajudando o artesão. Se Deus quiser. A gente quer que isso se concretize, eu não tenho dúvida nenhuma que o governador, que é um entusiasta também do empreendedorismo, tem uma visão muito, muito clara dessas questões e tem nos ajudado muito, a gente está muito próximo também. Não tenho dúvida que ele vai nos ajudar a fazer com que o artesanato seja cada vez mais pulsante. Então eu gostaria que você levasse mais uma vez uma mensagem para ele. Geralmente a madrinha do artesanato é a primeira-dama do Estado. Sim. A Aline foi já na nossa feira. E eu tinha feito um convite para que ela, depois que passasse a pandemia, ela pudesse trazer o governador para dar uma palhinha. Sim. E agora nós vamos ter um palco das artes dentro. Então, a Banda Dom pode trazer o governador para dar uma palhinha para as pessoas que vão participar das Artes Manuais. Faria o convite. Tenho certeza, ele tendo essa agenda, ele vai estar com a gente sim. É muito bom. Mas olha só, o Estado tem realmente apoiado bastante a Rio Artes Manuais nos últimos anos, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Realmente tem levado o artesanato para todo o interior do Estado, principalmente o artesanato na questão cultural, na questão da história. Porque o artesanato, a gente fala muito na questão da geração de renda, ele é muito importante nisso, mas o artesanato é uma representatividade cultural. Perfeito. De uma região, de uma cidade. Você tem, às vezes, alguma matéria-prima que representa aquela região. Então, o artesanato tem uma identidade. E esse trabalho, esse projeto de lei que o senhor está colocando sobre os mestres e mestras artesãs, deputado, Rio de Janeiro precisa dar um grande avanço na identificação, na qualificação e no apoio a esses mestres artesãos que estão espalhados pelo Estado e que a gente precisa trazê-los à visibilidade. Eu concordo muito com isso. Eu acho que quando você institui, né, um registro, isso é um projeto de lei que também a gente já está tramitando lá na Assembleia, quando dá o registro aos mestres e mestras, você dá dignidade, né? Estabelece o título. Exato. Você mostra, você dá currículo, você fortalece o segmento. Então, a ideia desse projeto é isso, né? Fazer com que todos os fazeres tenham este reconhecimento prático também, para que as pessoas consigam enxergar e ter, de fato, o seu reconhecimento, e não como alguém alheio ou periférico à sociedade, porque não é isso, ao contrário. O artesão hoje tem uma atividade fundamental para o crescimento do Rio de Janeiro, né? Em muitos momentos, é ele que conduz a sua própria família, como primeira renda, como nós já dissemos. Então, assim, a gente precisa dar esse protagonismo e um projeto de lei também ajuda a dar esse reconhecimento. E não só isso, eu quero dizer também que já posso dizer que já está tramitando na casa, a gente deve ter essa aprovação nesses próximos dias, da medalha Tiradentes para a FAERJ. Olha, né? A federação vai receber a medalha. Muito obrigado. Concedendo a medalha Tiradentes. Um grande reconhecimento aí do deputado com relação à FAERJ, que é uma federação, embora tenham 2 anos de vida, mas já tem feito muito progresso. Exato. Na questão da estruturação e coordenação do artesanato em todo o Estado. E uma das coisas que o senhor falou sobre os mestres e mestras, o Rio de Janeiro precisa se colocar no cenário nacional do artesanato nesse quesito que ainda não se colocou. Sim. O Nordeste, a gente sabe que a indústria do Nordeste é o artesanato, e lá os mestres e mestras artesãs, eles são reconhecidos pelo Estado. Sim. Eles têm apoio financeiro, inclusive, para que eles possam dar manutenção na sequência da cultura que eles desenvolvem. Então, acho que a sua iniciativa dá um grande passo para que o Rio de Janeiro entre também nesse quadro de reconhecimento dos mestres e mestras artesãs de todo o Brasil. Você disse bem, né?
o Nordeste é notório que eles estão sabendo trabalhar a questão do artesanato para dar essa visibilidade. Não há um aeroporto, uma rodoviária no Nordeste que você chegue lá e você já perceba o artesanato presente, quer dizer, em todas as praias, em todos os locais, e o Rio de Janeiro não pode ficar fora desse contexto. É a capital do turismo no mundo, não tenho dúvida nenhuma. Então, aqui nós temos as pessoas que falam esta língua, esta linguagem do carioca. O Rio de Janeiro ele tem a sua característica e isso precisa ser mostrado. A gente percebe isso na Feira de São Cristóvão, você observa, claro que ali está o Brasil todo, né? Você enxerga, mas o Nordeste é muito fortalecido. Fortalecido ali. Agora, o carioca precisa, o carioca e o fluminense, ele tem muito a dizer, né? Da sua região, inclusive, a gente está falando de um Rio de Janeiro extremamente plural. Ao mesmo tempo que você tem uma região serrana que tem a sua forma de fazer o seu artesanato, Lumiar, enfim, tantos lugares ali, você tem a capital, você tem a Baixada, você tem gente falando, né, expressando a sua arte. Então isso tem que ter uma identidade, né? A gente precisa, e não é que não tenha, já existe, mas a gente precisa reconhecer. Não é reconhecida, exatamente. Institucionalmente, exatamente. E é esse o papel do governo nesse sentido, até que possa se criar políticas públicas específicas para os mestres e mestras artesanais. Exatamente. Então esse nosso trabalho é dar vitrine, é colocar isso onde tem que ser feito, porque o artesã, ele merece esse reconhecimento, merece que seja feito esse trabalho, por isso que a gente está. E já que o senhor deu o pontapé inicial no teu primeiro ano de mandato, o senhor vai ter trabalho nesses próximos anos, hein? E eu quero exatamente isso. Acho que nossa missão é essa. Eu tenho me dedicado, eu falo disso o tempo todo. A gente tem um time muito bom que está trabalhando muito nessas questões. Eu não trabalho sozinho, eu tenho um time que nos ajuda muito. O Saulo, que é um assessor que está muito voltado também, eu agradeço também a todo o apoio ali, a minha equipe, o meu chefe de gabinete, o Michel Portugal, e a todos que estão ali me ajudando, né, com ideias, com gente que faça de fato a diferença e faça essas interfaces também com todas as instituições, as agências, enfim, todo mundo que está envolvido. Precisa realmente ter uma boa equipe. Se eu tenho uma boa equipe que já conhece um pouco de história da artesanato, vai lhe dar bastante argumento e ferramenta para que esses projetos todos sejam aprovados. A gente espera que possa realmente, daqui a um ano, deputado, o senhor possa vir aqui e dizer assim, já estamos aí com vários projetos em andamento, as leis já foram aprovadas, levando esse bônus não só para o senhor, mas para o governo, porque a gente entende que as políticas são feitas e é geralmente o governo que tem que realizá-las. Então, é muito importante que isso venha a acontecer. A comunidade do artesanato espera por isso há muitos anos no estado do Rio de Janeiro. A gente acredita que o Rio está melhorando muito na sua questão da qualidade dos artesanatos, na questão da qualificação, mas precisa também, paralelamente, crescer junto na regulamentação. É verdade. Né? Porque é o que dá a sustentabilidade para o segmento continuar crescendo. E o potencial do Rio de Janeiro, né? Nós somos a capital que mais recebe turista do Brasil. Então, a porta de entrada é o Rio de Janeiro, como a gente diz, né? O Rio é o tambor do Brasil. É verdade. Tudo que bate aqui escoa, reverbera, e o artesanato reverbera para o bem, reverbera a coisa boa. Eu diria que é o melhor plano de saúde que existe para as pessoas, é o artesanato. É o melhor banco que existe para ganhar dinheiro, é o artesanato. E que para as pessoas poderem serem felizes fazendo seu hobby é o artesanato. Então, a gente fica muito feliz que a classe política está enxergando, né, o artesanato dessa forma. Ele deixou de ser aquela coisa pequena e passa a ser um grande negócio, como uma indústria que pode ajudar em muito paralelamente os governos a administrar. Quando eu falo governo, é tanto prefeituras, governo do estado, como até o governo federal. O artesanato realmente hoje ele tem confederação nacional, ele tem federações, ele tem associações, e a gente sempre mostra para as pessoas o potencial que o artesanato tem de construir uma carreira. Né? O artesão, a pessoa entra no artesanato, ela aprende uma técnica, ela já faz uma peça, já começa a ganhar dinheiro. Depois ela se especializa, se qualifica, e aí ela começa a dar aula, ela pode ensinar, é uma outra forma de ganhar dinheiro com o artesanato. E também colocar isso em escala, né? Aumentar a escala. Né? E o terceiro passo é abrir uma associação, começar a trabalhar a gestão do artesanato com outras pessoas. Então, essa é a indústria do artesanato. Agora, essa indústria precisa estar ali respaldada por leis,
por projetos e programas de sustentabilidade, e a gente deposita muita fé nos seus projetos. Sabe-se que dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas, o artesanato é muito forte. Os bazares de Natal estão vendendo muito agora. Então, é um segmento que entra em qualquer área de atuação da vida das pessoas. E a gente fica muito feliz, agradecer muito a sua presença aqui no podcast Rio Artes Manuais. Esperamos vê-los mais vezes e pode ter certeza que no dia que for entregue a medalha Tiradentes para a federação, nós estaremos lhe entregando o troféu Rio Artes Manuais como reconhecimento pelo seu entusiasmo e pela sua força nos projetos de lei. Mas antes de nós encerrarmos a nossa conversa, infelizmente o nosso tempo é limitado, gostaria de ficar o dia todo aqui, porque a gente ia diminuir só isso tudo aqui, mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos colaboradores, os nossos internautas, todas aquelas pessoas que nos seguem no YouTube, nas redes sociais, como mensagem de tudo que o senhor está vivendo no artesanato e que essas pessoas possam entender que o senhor veio para ajudar. Bom, eu quero primeiro agradecer, Roberto, mais uma vez e dizer a você, artesão, artesã, que é uma honra para mim hoje poder fazer esse trabalho na LERJ e levar aquilo que você tira do coração e coloca para fora. E eu acho que é meu dever fazer com que isso tenha a visibilidade necessária, então a gente vai continuar trabalhando. O meu gabinete está aberto para você, é o 1402 ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para que a gente possa continuar tendo ideias, para que a gente possa trabalhar de fato em políticas que sejam concretas, não é? A gente tem que tentar tirar isso, a gente vai tirar isso do papel, né? Não dá para ficar só no papel, por isso que a gente precisa continuar lutando para que de fato você tenha toda a dignidade e ajude esse Rio de Janeiro a crescer, tá bom? Conta comigo. Tamo junto. Nós agradecemos a presença, deputado. Vamos ficar aí na torcida e tem o apoio da Caçula, tem o apoio da FAERJ, de todas as associações, para que o senhor possa realmente ter o suporte para que essas leis sejam implementadas. Então, ficamos por aqui em mais um podcast Rio Artes Manuais de Entrevistas, onde você pode conhecer um pouquinho mais das personalidades que ajudam e contribuem com o artesanato. E olha, não se esqueçam, hein? 16ª edição da Rio Artes Manuais, 24 a 28 de abril. No Centro de Convenções Expomag. Espero vocês lá, hein? E olha, se inscrevam nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. No YouTube é canal Rio Artes Manuais. Vai lá, se inscreve, abaixa o sininho, toda semana conteúdo novo para vocês. Espero vocês lá, hein? E até o próximo encontro. Fiquem com Deus, tchau!